No Mitologia de hoje, vocês vão conhecer a origem da deusa grega Atena, conhecida na mitologia romana como Minerva e pelos fãs de Cavaleiros do Zodíaco como Saori. O motivo de eu escolher contar essa história agora é que ela começa pouco tempo depois do fim da Guerra dos Titãs, que foi o último Mitologia. Então o que aconteceu foi o seguinte: depois de vencer a guerra, Zeus com seus irmãos e sua esposa Metis se mudaram para o Monte Olimpo, e lá eles continuaram suas vidas. Até que um dia, Gaia, a deusa do planeta Terra, mandou uma mensagem para Zeus. Ou melhor, uma profecia. Tal qual ela fez com Urano e Cronos, Gaia profetizou que o rei do Olimpo seria destronado por um de seus filhos. Mais especificamente, ela disse que o primeiro filho homem que ele tivesse com Metis seria mais forte do que ele e o derrotaria. Só que o maior problema vem agora, porque quando Gaia profetizou isso, Metis já estava grávida. E levando em consideração que nas outras duas vezes a profecia se concretizou, Zeus ficou tipo... Dorime. Aí Zeus voltou pro Olimpo, encontrou Metis, que estava toda feliz com a gravidez, e ele, secretamente desesperado, decidiu que tinha que fazer alguma coisa para impedir essa profecia. Mas, para conseguir enganar a esposa, ele ia ter que ser muito esperto, porque ela é a deusa da prudência, ela não ia cair em qualquer planinho xixelento. Então, Zeus propôs um desafio para Metis. Ele sugeriu uma competição para ver quem era melhor em se transformar em animais, porque os dois tinham essa habilidade, e como ela nunca tinha perdido um desafio para Zeus, ela aceitou na hora. No começo, eles foram se transformando em animais grandes, elefantes, rinocerontes, mas acabaram empatando. Então, o rei do Olimpo sugeriu que eles virassem animais menores. Aí, eles se transformaram em leões, tigres, mas acabaram empatando de novo. Então, por último, Zeus afirmou que os mais difíceis eram os animais pequenos, e disse que se ela conseguisse se transformar em um mosquito, ela ganhava a competição. Então, Metis, confiante de que ia vencer, se transformou em um mosquito. E era isso que Zeus queria que ela fizesse. Porque assim que ela fez a transformação, ele pegou Metis e comeu ela, junto com a criança. Sabe, o Rafinha Bastos ficaria orgulhoso. Conclusão, a solução dele para impedir a profecia foi a mesma que a do seu pai Cronos: engolir. E com isso, muitos anos se passaram. Zeus se casou com Hera, a deusa da fidelidade e do casamento, e com ela teve muitos filhos, dos quais vários vocês já devem até conhecer. Ares, o deus da guerra, Hefesto, o deus da forja e do trabalho, Hebe, a deusa da juventude, uma gracinha, e, em uma de suas versões, Eris, a deusa da discórdia. E eu digo em uma das versões porque Homero, que foi o primeiro a escrever sobre a mitologia grega, disse que ela era filha de Zeus e Hera. Mas Hesíodo, que fez a árvore genealógica dos deuses, disse que ela era filha de Nix, a deusa da noite. Mas como isso é relevante para a história, vamos continuar. Zeus continuou a vida dele normalmente, governando todos os deuses do alto do Monte Olimpo. Mas o que ele não sabia era que depois que ele devorou a deusa da prudência, a gravidez dela continuou a acontecer. Então, assim que o bebê nasceu, Metis, dentro da barriga de Zeus e enfraquecida com essa situação, usou suas últimas forças para mandar a criança até a cabeça do lazarento do ex-marido dela. E conforme o tempo foi passando, essa criança foi crescendo, fazendo com que Zeus tivesse uma dor de cabeça muito forte. E ele nem sabia o porquê. A dor foi simplesmente aumentando e aumentando, até que chegou num ponto onde ele não estava aguentando mais. Então, ele foi até seu filho Hefesto para pedir ajuda. Porque, infelizmente, o deus da medicina ainda não tinha nascido. Então, vai o ferreiro mesmo, que é a segunda melhor opção. E até já existia uma divindade da saúde. Mas, pro azar de Zeus, a deusa da saúde e da prudência estava na barriga dele. Então, ele chegou para Hefesto com a cabeça explodindo de dor e falou: "Mano do céu, dá um Dorflex aí que tá foda o bagulho." E depois de ouvir o pedido de socorro do pai, Hefesto obviamente disse que ia ajudar. E como todo bom ferreiro, ele era muito delicado, muito sutil. Então, quando Zeus se distraiu, ele pegou um machado e pá! Na testa do filho de uma égua. E esse golpe abriu uma rachadura tão grande que de dentro dela saiu Atena, adulta e de armadura. Nossa, isso parece muito aqueles nomes de comédia da Sessão da Tarde, sabe? Miss Simpatia, armada e poderosa. De qualquer maneira, foi assim que nasceu Atena, e é por isso que ela é a deusa da sabedoria, porque ela saiu da cabeça de Zeus. A partir daí, ela se tornou uma deusa do Olimpo e passou a morar junto com o pai e o resto da família. E um detalhe interessante é que até então, sempre que havia uma guerra, os exércitos rezavam para Ares, o deus da guerra, que era conhecido pela sua violência e crueldade. Mas a partir do momento que Atena entrou na jogada, muitos pararam de pedir o apoio dele e começaram a seguir a deusa da sabedoria, que era uma excelente estrategista e diplomata. E por causa disso, durante toda a mitologia grega, houve uma grande rivalidade entre esses dois deuses, sendo que sempre que eles se confrontavam, Ares perdia,
mostrando que o equilíbrio e a razão sempre prevalecem sobre a força bruta. E agora muitos de vocês devem estar se perguntando: tá, mas e Metis? O que aconteceu com ela? Então, Metis estava tão fraca que ela continuou presa dentro de Zeus. E a parte mais triste é que, mesmo depois de tudo que ele fez, ela ainda tinha sentimentos por ele, que foi seu primeiro e único amor. Então, apesar de ter sido rejeitada e aprisionada por Zeus, ela continuou sendo a sua fiel conselheira por toda a eternidade, assim como ela prometeu no dia que eles se conheceram. E como Zeus e Metis nunca mais tiveram filhos, a profecia nunca se concretizou. E com isso, a gente conclui a origem da Atena. Imagens com o comandante Hamilton, pois não, comandante Hamilton? Tô tentando fazer um momento dramático aqui, com licença. Obrigado. Concluindo. Se você acha que esse final foi triste, não se preocupe. A alegria de Zeus ia durar pouco. Porque no começo do vídeo, eu disse que a profecia que Gaia fez pra ele, ela já tinha feito pra Urano e pra Cronos. E se você lembra dos meus vídeos anteriores, nos dois casos ela queria que a profecia se concretizasse e ela tinha motivo pra querer isso. E dessa vez não foi diferente. Então, assim que Zeus devorou Metis, Gaia secretamente começou a armar o seu verdadeiro plano. Algo tão sinistro que estava prestes a virar o Olimpo inteiro de cabeça pra baixo. Mas essa história eu conto no próximo Mitologia. Até mais!